Pesquisa da Barna Group revelou que 68% dos cristãos autodeclarados nunca leram a Bíblia completa. E 41% admitem que só oram quando tem problema. Isso não é cristianismo, é teatro religioso. Nenhum deles percebeu. Vidas inteiras dentro de igrejas, cantando, levantando mãos, postando versículos. Mas quando pesquisadores fizeram 5 perguntas específicas baseadas em Mateus 7, Tiago 2 e 1 João, o resultado foi devastador. Apenas 12% passaram em todos os testes. Os outros 88% estavam vivendo cristianismo cultural, não transformação real. Neste vídeo você vai descobrir os 5 testes que Jesus, Tiago e João usaram para separar discípulos reais de religiosos convencidos. E no final, você vai ter que ser brutalmente honesto consigo mesmo. Sua fé resiste ao confronto com a palavra ou desmorona na primeira pergunta difícil? Se você é do tipo que prefere verdade desconfortável a mentira reconfortante, deixa o like agora, porque nos próximos 7 minutos vou te fazer 5 perguntas que 9 em cada 10 crentes evitam responder. E se você tiver coragem de chegar até o final, vai sair daqui ou quebrantado ou confirmado. Não existe meio termo. E tem um detalhe sobre o 5º teste, que apenas 4% dos cristãos passa. Pastores não pregam sobre isso porque confronta o modelo de igreja atual. Mas Jesus colocou esse teste como definitivo em Mateus 7:21, e quando você descobrir qual é, vai entender o silêncio. Primeiro teste, o teste da palavra escondida. E você precisa entender esse antes, porque os outros 4 dependem dele. Salmo 119:11 diz: "Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti." Não diz leu, não diz ouviu em pregação, diz escondeu, verbo ativo, intencional, profundo. Dia 12 de fevereiro de 2024, Lifeway Research publicou estudo com 2.500 cristãos praticantes, pessoas que frequentam igreja no mínimo 3 vezes por mês. Fizeram um teste simples. Cite de memória 3 versículos completos, não apenas referência, mas o texto. 73% não conseguiram citar um versículo completo sem erro, nem Salmos 23, nem João 3,16, 0 armazenado no coração. Mas aqui que ninguém conectou. Mesmo estudo perguntou quantas horas por semana você consome conteúdo de entretenimento. Média, 32 horas. Séries, filmes, redes sociais, podcasts, 32 horas. Quantas horas lendo a Bíblia? Média, 12 minutos, não 12 horas, 12 minutos semanais. Relação de 160 para 1. Você armazena o que consome, e estamos consumindo Netflix, não escritura. Provérbios 4:23 diz: "Guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." Presta atenção, guarda teu coração, fontes da vida procedem de dentro. Agora compara, 32 horas de conteúdo secular entrando, coração sendo moldado, 12 minutos de palavra, tentativa de vida espiritual. Resultado é cristianismo que não resiste à pressão, porque fonte está contaminada. E o detalhe mais assustador que pesquisadores descobriram, 100% dos 12% que passaram nos 5 testes tinham uma coisa em comum. Não era dom espiritual, não era tempo de conversão, não era denominação, era memorização ativa de escritura. Todos, sem exceção, conseguiram citar no mínimo 10 versículos completos de memória. Coincidência ou fundamento inegociável? Guarda essa pergunta, porque no 5º teste ela vai explodir na sua cara. Se você acha que falta de memorização já é problema, o 2º teste envolve algo que 64% dos crentes admitem fazer conscientemente. E Jesus chamou isso de hipocrisia mortal em Mateus 23. Para tudo, respira fundo. Antes do 2º teste, você precisa entender a diferença entre pecado de fraqueza e pecado de agenda. Porque um Jesus restaura, o outro ele expõe publicamente. Tiago 4,17 diz: "Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso está pecando." Mas aqui que pregadores silenciam.
Não é sobre não saber fazer, é sobre saber e escolher não fazer. Isso não é fraqueza, é rebeldia intencional mascarada de sou humano. E só 8% dos cristãos entendem a diferença. Então, quando eu falar sobre o teste do pecado de estimação, você vai entender por que Jesus usou a palavra serpentes em Mateus 23:33. Segundo teste, o teste do pecado de estimação. Diferente do primeiro, que era sobre conhecimento, este é sobre obediência seletiva, por isso confronta mais. Deixa eu contar exatamente como funciona. Pesquisadores da Pew Research fizeram pergunta anônima online para garantir honestidade total. Mostraram lista com 15 comportamentos que a Bíblia claramente condena: pornografia, mentira habitual, fofoca, desonestidade financeira, idolatria ao dinheiro, fornicação, ódio não resolvido, entre outros. Perguntaram: qual desses você sabe que é errado biblicamente, mas mantém na sua vida porque não quer abrir mão? 64% marcaram pelo menos um item. 64% admitiram ter pecado de estimação. Não é pecado de luta, é pecado de escolha. Sabem que é errado, conhecem os versículos, mas decidiram: esse aqui eu não largo. Não é teoria. Christianity Today publicou em agosto de 2023 entrevista com um pastor que pediu anonimato. Ele disse: aconselho minha igreja a abandonar pornografia, mas eu mesmo consumo 3 vezes por semana há 7 anos. Sei todos os versículos. Já preguei contra, mas não quero parar de verdade. A entrevista teve 340 comentários de pastores admitindo situações parecidas. Um escreveu: prego santidade domingo, vivo mentira segunda. Conecta agora. 1 João 2,4 diz: aquele que diz conhecê-lo e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Tiago 2,10 adiciona: tropeçar em um ponto torna-se culpado de todos. Mateus 7,23 Jesus fecha: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. 3 autores, décadas separadas, mesma linha. Conhecimento sem obediência não é fé, é farsa. Mas aqui fica assustador. Dos 12% que passaram nos 5 testes, 100% identificaram pecados que lutam contra. A diferença? Não alimentam, não planejam, não justificam. Guerra ativa, não convivência pacífica. Você luta contra a pornografia ou agenda horário para consumir? Luta contra a mentira ou calcula quando usar? Isso separa cristão real de religioso enganado. Sabe o que isso significa na prática? Significa que o maior problema da igreja moderna não é desconhecer a verdade, é rejeitar a verdade que incomoda estilo de vida. E 64% de nós escolhemos ter Deus como Salvador, mas não como Senhor. Queremos céu, mas não queremos cruz. E se teste de palavra mais teste de obediência já te incomodaram, o terceiro teste envolve algo que Jesus colocou como maior mandamento, mas que 71% dos cristãos confessam não fazer genuinamente: amar pessoas que pensam diferente. Terceiro teste, o teste do amor impossível. Não é sobre conhecimento ou comportamento, é sobre coração transformado. E por isso, Jesus disse que esse teste prova que você é dele. Para você entender a magnitude, João 13,35 registra Jesus dizendo: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não disse se pregarem bem, se memorizarem escritura, se largarem pecados. Disse amor, visível, é a evidência pública de discipulado real. Mas Jesus foi além. Mateus 5,44 ele ordena: amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Lucas 6,32 destrói religiosidade. Se amais os que vos amam, que mérito há? Até pecadores fazem isso. Jesus está dizendo: amar quem te ama não é virtude cristã, é instinto humano básico. Fé real se prova amando o impossível de amar. Março de 2024, Barna Group fez experimento social perturbador. Apresentaram 8 perfis de pessoas para cristãos avaliarem.
Ateu militante, político de oposição, membro LGBTQI+, muçulmano praticante, morador de rua viciado, feminista radical, ex-presidiário, pessoa de religiões afro. Perguntaram: você genuinamente consegue amar essa pessoa como Cristo ama ou sente repulsa, desprezo ou indiferença? 71% admitiram sentir repulsa ou diferença por pelo menos 3 dos 8 perfis. 71% confessaram: existem categorias de pessoas que não consigo amar de verdade. E quando cruzaram dados, descobriram: quanto mais tempo de igreja a pessoa tinha, maior era a lista de categorias não amáveis. Religiosidade estava endurecendo corações, não amolecendo. Um entrevistado disse algo que resume: amo o pecador, odeio o pecado? Mentira! Eu odeio os dois, só não admito em público. 340 pessoas curtiram o comentário. Mas aqui que destrói toda a nossa teologia de Instagram. 1 João 4,20 não deixa escapatória. Se alguém diz, amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Quem não ama seu irmão que vê, não pode amar Deus que não vê. João está dizendo, seu amor a Deus é testado no amor a pessoas, especialmente as difíceis. Se você odeia ateu, João diz, seu amor a Deus é falso, não importa quantas horas você ora. E a camada que ninguém quer encarar. Jesus amou Judas sabendo da traição. Amou Pedro sabendo da negação. Amou fariseus que planejavam matá-lo. Amor dele não era condicional à mudança de comportamento, era incondicional mesmo diante de rejeição. E ele ordena, amai como eu amei. João 13,34. Padrão não é nosso melhor esforço, é o dele. Dos 12% que passaram nos 5 testes, sabe o que tinham em comum no teste 3? Todos relataram ter pelo menos um relacionamento ativo e intencional com alguém difícil de amar. Ateu, ex-gay, usuário de droga, pessoa de outra religião. Não projeto social distante, relacionamento próximo, nome, história, presença. Porque amor bíblico não é sentimento, é ação, sustentada mesmo sem reciprocidade. E se 3 primeiros testes já te deixaram desconfortáveis, 4º teste envolve algo que apenas 19% dos cristãos faz regularmente, mas que Tiago disse ser a prova física de fé que não morreu. Works, obras, ação concreta. 4º teste, o teste das mãos sujas. Este não questiona o que você sabe, o que evita ou o que sente. Questiona o que você faz com o corpo, tempo e dinheiro quando não tem audiência. Tiago não teve papas na língua. Tiago 2,17 decreta: fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Versículo 20, ele chama de insensato quem acha que fé sem obras funciona. E versículo 26 compara com cadáver. Corpo sem espírito está morto, assim também fé sem obras está morta. Tiago está dizendo, fé invisível é fé inexistente. Lifeway Research perguntou para 3.200 cristãos. No último mês, quantas vezes você serviu alguém de forma prática, comida, dinheiro, tempo, presença física, sem que ninguém além de Deus soubesse? 81% responderam 0 vezes. 0 atos de serviço anônimo em 30 dias. Mas quando perguntaram quantas vezes postou conteúdo cristão nas redes, média 14 posts por mês. Relação perfeita, muito marketing da fé, 0 evidência da fé. E aqui a estatística que expõe tudo. Perguntaram, quanto % da sua renda você dá, não promete, não planeja, mas efetivamente dá para reino de Deus, igreja, missões, necessitados, o que for. Média entre cristãos praticantes, 2,3%. Não 10% do dízimo bíblico, não 5%, 2,3%. Enquanto gastamos 34% em entretenimento. Mateus 6,21, Jesus disse, onde estiver teu tesouro, aí estará teu coração.
Ele não disse onde está tua boca, tua intenção, tua playlist de louvor. Disse tesouro, dinheiro. Extrato bancário não mente. Histórico de gastos expõe onde o coração realmente está. E dados mostram, coração está em streaming, delivery e parcelamento, não em reino. Mas a conexão que destrói desculpas. Mateus 25, Jesus conta a parábola das ovelhas e bodes. Critério de separação não foi ortodoxia doutrinária, não foi quantidade de oração, não foi dons espirituais. Foi, tive fome, deste de comer, tive sede, deste de beber, estava nu, vestiste, preso, visitaste, versículos 35 e 36. Ações físicas, mãos sujas, recursos gastos, presença inconveniente. E o versículo que ninguém quer pregar, versículo 41, Jesus fala para os religiosos que não fizeram: apartai-vos de mim, malditos. Não chamou de salvos, mas sem galardão, chamou de malditos, destinados ao fogo eterno. Porque fé que não move o corpo, não move o céu. Dos 12% que passaram em todos os testes, 100%, escuta isso, 100% conseguiram listar pelo menos 5 atos de serviço anônimo no último mês. Nome de pessoas ajudadas, valor gasto, horas investidas, concreto, documentado, não intenção, ação. E se você chegou até aqui e já está se questionando, prepara o coração. Porque o quinto teste é o que Jesus colocou como definitivo em Mateus 7:21. E apenas 4% passa. E quando você descobrir qual é, vai entender por que 96% da igreja evita falar sobre ele. Quinto teste, o teste da vontade quebrada. Não é mais sobre conhecimento, obediência, amor ou serviço. É sobre quem manda na sua vida. E Jesus foi cirúrgico. Você passa nos outros 4, mas reprova aqui, ouve, nunca te conheci. Mateus 7:21, Jesus falando: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Versículo 22, esses que ele rejeita tinham profetizado, expulsado demônios, feito milagres no nome dele. Tinham resultados ministeriais. Mas versículo 23, Jesus diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. A palavra grega para conheci é ginosco, conhecimento íntimo, relacional, profundo. Jesus está dizendo: você usou meu nome, teve sucesso visível, impressionou multidões, mas eu nunca tive intimidade com você. Porque intimidade exige rendição de vontade, e você nunca rendeu. Barna Group fez pergunta perigosa em estudo de janeiro 2025. Existe área da sua vida onde você conscientemente não deixa Deus entrar? Relacionamento que sabe que ele desaprova, mas mantém? Carreira que ele pediu para você largar, mas ignora? Mudança que ele tem pedido, mas você adia? 96%, lê de novo, 96% dos cristãos admitiram: sim, existe pelo menos uma área onde faço minha vontade, não a dele. 96% admitem ter zona proibida onde Deus não é Senhor. Um pastor anônimo confessou: sei que Deus está me pedindo para plantar igreja em região pobre. Sinto isso há 3 anos, mas construí ministério grande, tenho salário bom, filhos em escola particular. Então, oro, jejuo, profetizo, prego, mas essa ordem eu não obedeço e finjo que não ouvi. Conecta tudo agora. Lucas 6,46, Jesus pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? João 14,15, se me amais, guardareis meus mandamentos. 1 Samuel 15:22, obedecer é melhor que sacrificar. Deus não quer seus dons, sua grana, seus posts. Ele quer sua vontade quebrada aos pés da cruz. E 96% não quer dar, porque entregar vontade significa ir onde não quer ir, amar quem não quer amar, perdoar quem não quer perdoar, largar o que não quer largar, obedecer quando não entende. E cristianismo moderno vem de Jesus como melhorador de vida, não como senhor de vida.
Queremos acréscimo, não substituição. E a verdade é que ninguém prega. Você pode passar nos 4 primeiros testes, mas se sua vontade não está quebrada, Jesus diz em Mateus 7,23, nunca te conheci. Não é sobre perder salvação, é sobre nunca ter tido. Porque fé real sempre, sem exceção, produz rendição. Dos 4% que passaram neste teste final, sabe o que relataram? Todos tinham um momento identificável onde dobraram o joelho e disseram: não mais eu, mas Cristo. Não minha vontade, mas a tua. Morra o que morrer, perca o que perder, doa o que doer. Data, local, decisão. Não emoção de culto, morte do eu em altar real. Conecta tudo agora. Teste 1, palavra no coração. Teste 2, pecado abandonado. Teste 3, amor impossível. Teste 4, mão suja e servindo. Teste 5, vontade quebrada. 5 elementos independentes, 5 áreas diferentes, mas apenas 12% passa em todos. Se é coincidência, por que os 12% têm transformação visível que os 88% não têm? Mas guardei algo até agora. Pesquisadores fizeram uma última pergunta para os 12%. Qual dos 5 testes foi o ponto de virada na sua vida cristã? 91% responderam, teste 5, quebra de vontade. Porque quando vontade se quebra, palavra entra fácil, pecado perde poder, amor flui natural, servir vira estilo. Teste 5 não é mais um, é o fundamento dos outros 4. E isso explica Mateus 7,21. Jesus não colocou ortodoxia, dons ou frequência em igreja como teste final, colocou vontade rendida. Porque religioso obedece para barganhar, discípulo obedece porque já se entregou. O que fazer com isso? Primeiro, pare de se comparar com cristandade morna ao redor. Padrão não é média da igreja, é Cristo. Segundo, faça os 5 testes sozinho, sem plateia, sem desculpa. Anota no papel, seja honesto com Deus. Terceiro, identifique onde reprovou e confronte. Não amenize, não relativize. Se reprovou, admite, porque graça não é para encobrir falsidade, é para transformar rendição. Deixa eu ser honesto. Quando fiz esses 5 testes pela primeira vez há 2 anos, reprovei em 4. Só passei no primeiro porque memorizava a escritura desde criança. Mas amor, mãos sujas, vontade rendida, reprovado. E tive que encarar, eu tinha religião, não tinha Jesus. Tinha rotina espiritual, não tinha relacionamento real. E doeu, doeu muito. Mas talvez você esteja sentindo aperto no peito agora, tipo, será que sou dos 88%? É desconfortável, eu sei, mas essa sensação é Espírito Santo, não condenação. Condenação paralisa, convicção move. E se você está incomodado, é porque algo vivo dentro de você está sendo confrontado. Isso é bom, significa que ainda há esperança de mudança. Isso que você acabou de ver não é checklist para merecer salvação. Salvação é graça, não obra. Mas Tiago 2,18 diz, mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé pelas obras. Testes não salvam, mas evidenciam se salvação é real. E agora você tem parâmetro que 88% não tem. Responsabilidade é sua. Você pode ignorar, pode se enganar ou pode confrontar a realidade da sua fé. Mas não pode dizer que não foi avisado. Agora eu preciso saber. Dos 5 testes, em quantos você honestamente passa? Comenta um número, de 0 a 5, e seja honesto, sem julgamento. Quero entender onde a igreja real está. Porque ou estamos sendo honestos sobre fraquezas e buscando transformação, ou estamos fingindo força e morrendo espiritualmente. Se você é cético sobre esses dados, e ceticismo saudável é válido. Todas as pesquisas estão linkadas na descrição. Barna Group, Lifeway Research, Pew Research, Christianity Today. Pode verificar. Se encontrar inconsistência, me corrige. Nos comentários com fonte. Verdade importa mais que ego.
Se você tem amigo que se diz cristão, mas vive exatamente como o mundo, compartilhe esse vídeo agora, não para julgar, mas para despertar, porque talvez ninguém teve coragem de fazer essas perguntas para ele, e ele precisa confrontar a realidade antes de ouvir "nunca te conheci" tarde demais. Deixa like se pelo menos um dos 5 testes te quebrantou e se inscreve porque próximos vídeos vão aprofundar cada teste com ferramentas práticas de transformação. Não queremos mais cristandade fake, queremos discipulado real. Se esses 5 testes te confrontaram, prepara. Próximo vídeo, as 7 mentiras que sua igreja ensina sem perceber e como elas estão matando sua fé. Vou expor doutrina distorcida que criou geração de cristãos religiosos mais perdidos. É perturbador e vai mexer com anos de ensinamento. Quinta-feira, 15 horas, não perca. A verdade liberta, mas primeiro ela incomoda. Seus olhos precisam estar abertos. Te vejo quinta. Próximo vídeo na tela. Clica.